Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma live. Eu sou o Dr. Bruno Pinotti, cardiologista e ritmologista. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, né, para todos vocês, que é o tema dor torácica na sala de emergência. Dor torácica na sala de emergência, isso é muito comum, e muitas pessoas aí que trabalham com emergência, com sala vermelha, acabam pegando e tem que estar ligado, porque se passar batido, pode ser um diagnóstico ali fatal para o nosso paciente. Então tem que estar ligado nesse tema, tá? A live vai ficar gravada para quem quiser assistir depois, você vai passar aí no Instagram, no YouTube, tá? Vai ficar gravada aí para quem quiser estar assistindo depois e não puder acompanhar agora. Primeira coisa, gente, saiu uma diretriz, né, de dor torácica, diretriz brasileira de dor torácica, de atendimento de dor torácica na unidade de emergência, em 2025, começa uma diretriz aí nova de dor torácica, e falando aí algumas atualizações que inclusive eu vou comentar, vou trazer para vocês aí nessa nossa apresentação aí de hoje, tá? Fui lá com nossos amigos lá do INCOR, Dr. Pedro, Dr. Pedro Barros, Dr. Alexandre Soeiro, colegas nossos lá do INCOR. A primeira coisa que eu tenho que fazer é uma anamnese e um exame físico bem feito. Muitas vezes no exame físico eu não vou achar muita informação, mas às vezes eu posso descartar diagnósticos diferenciais examinando o nosso paciente, né? Uma anamnese, ver a característica da dor, se é uma dor mais anginosa, uma dor mais muscular, uma dor pode lembrar uma dissecção de aorta. Quando a gente fala, por exemplo, da dor torácica, a gente tem dado o grupo do 5, né? Sempre falo isso, cinco causas de dor torácica que mais matam na emergência, que é síndrome coronariana aguda, a dissecção de aorta, tromboembolismo pulmonar, o pneumotórax hipertensivo e a síndrome de Borrelli, né? Que é a síndrome da ruptura esofágica. Então nós temos que ter cuidado aí com esses 5, mas temos vários diagnósticos diferenciais aí que podemos ter na sala de emergência. E algo que não pode esquecer de ser feito também, que eu sempre comento com meus alunos residentes, é a gente inspecionar. Sabe por que inspecionar? Tem uma. Onde eu estava atendendo lá na sala de emergência, fiz uma avaliação, eu era residente de cardio na época, eu ainda era residente, e chamaram para fazer uma avaliação de dor torácica, eu fui lá ver, era um paciente que tinha sofrido um trauma de tórax, e bateu o tórax no volante do carro, estava com um baita de um hematoma aqui na região torácica, e chamaram o cardiologista para ver. Entendeu? Então, eu fui lá e falei, nossa, ele está com hematoma aqui no tórax, e ele teve um trauma, ele falou que bateu o tórax no volante, foi um acidente de carro. Olha só como o diagnóstico diferencial é trauma, entra aí no nosso diagnóstico diferencial, né? A Yara aí na nossa live, Ruara, a Dai, bem-vindas, Aline, boa noite, pessoal que está entrando aí. Sejam muito bem-vindos, tá? Pelo YouTube, pelo Instagram. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Aí eu fui ver, esse paciente não era nada cardiológico, né? Um trauma de tórax. Então, inspecionar é importante também. Tem uma doença também que eu falo, que é a herpes zoster, né? Aquela que ataca os nervos lá. Sabe o primeiro sintoma que aparece lá na herpes zoster? Uma dor no peito. Se ela vir no nervo intercostal, aqui no tórax, pode dar dor torácica. E depois aparecerem as vesículas, as lesões vesicobulosas. Então, fazer a inspeção do nosso paciente é muito importante também. E, é claro, todo paciente na sala de emergência com dor torácica, primeiros 10 minutos, fazer um eletrocardiograma, né? Descartar aí as coronariopatias, síndrome coronariana agudas, e lembrar que não existe só super, não super, esses padrões de oclusão coronariana aguda. Tem uma aula sobre isso, inclusive. Quem quiser adquirir, tá lá no link da minha bio, uma aula sobre eletro na dor torácica. Bem interessante, por sinal. E tem muitas múltiplas causas, né? Que eu falei para vocês aí do grupo dos 5, mas tem várias outras causas, tá? E quase metade podem ser de origem cardíaca, dependendo de onde você está, dependendo de onde você está dando plantão. Nós temos estatísticas aí que até 43% dos pacientes podem ter uma dor torácica de origem cardiovascular. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque imagina você bota um paciente desse achando que é uma dor muscular, né? Ele morre lá na fila da farmácia esperando atendimento do balconista para um analgésico que você passou para ele. Tá? Então, sempre fazer uma anamnese bem feita, exame físico, o eletrocardiograma e os biomarcadores de necrose miocárdica, desde que você tenha lá na disposição, né? A troponina ultrassensível, o principal marcador, tá? Que a diretriz, inclusive, nova enfatiza isso, a diretriz de 2025, né? Ela é ótima para estar afastando o diagnóstico de coronariopatia, mas é claro que a clínica sempre soberana. O paciente persistir com dor, se for uma dor muito típica, vai seriando eletro, vai seriando enzima, vai acompanhando esse paciente, não vai dar alta para ele, pelo amor de Deus. E pode dar muito, muito mal, pode dar muito ruim, né? Pacientes idosos, principalmente, sexo masculino, que já tem uma doença aterosclerótica conhecida, um infarto, uma doença nas carótidas, um renal crônico, tem que tomar muito cuidado com esse perfil de paciente, tá? Tabagista, hipertenso, diabético, né? Já tem história familiar, tem que tomar muito cuidado que pode estar tendo aí uma doença coronariana. No YouTube, não, no Instagram aqui, ali me mandou mensagem, boa noite, doutor, diagnóstico de dor de tórax, trauma, dor herpética, quinta e terceira das vesículas. Múltiplas causas, às vezes tem AM sem dor no tórax, tem muita sagacidade. Exatamente, Aline, é difícil essa dor torácica na sala de emergência. Eu falo que assim, nunca subestime uma dor torácica. Inclusive, às vezes hoje tem cada vez mais comum, né? Eu gravei uma live sobre isso, pacientes mais jovens, um infarto, né? Abaixo de 40 anos, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo lançou uma dinâmica aí, uma diretriz que deu muita repercussão, chamando a atenção para esse perfil de paciente. Então, cuidado, né? Porque é jovem que não vai estar infartando. Então, toma muito cuidado, porque, assim, os diagnósticos diferenciais são muito, assim, o leque é muito grande, os diagnósticos diferenciais são muito extensos, né, Aline? Uma boa observação aí. É importante você ter falado sobre isso. Obrigado pela observação. É difícil, tem que fazer uma anamnese, exame bem feito, para não deixar passar batido em nenhum detalhe, né? Aí eu tenho que ver os critérios, né? Tem tipo, a localização da dor, se ela irradia ou não, fatores de melhora ou de piora, para classificar essa dor, né? Vou vendo aí pelo lado da coronária, eu sou cardiologista, estou lá avaliando o paciente, eu tenho que ver a parte da coronariopatia, né? Estou descartando, vendo a característica da dor, se ela fala mais a favor de uma dor anginosa ou não, né? E se for uma alta probabilidade de dor anginosa, eu vou conduzir esse paciente com uma síndrome coronariana aguda. Se for baixa probabilidade, eu vou ver aí se ele tem fatores aí, avaliar diagnósticos diferenciais, né? Se for intermediário, eu vou levar ele para o protocolo de dor torácica e vou lá ficar lá, seriando enzimas, eletro, fazendo e norteando os exames de acordo com o quadro clínico desse paciente, né? Mas nunca, gente, nunca menospreze uma dor torácica, nunca subestime uma dor torácica. O que eu posso ver, por exemplo? Você falou que o exame físico não é tão importante, mas tem que ser feito. Porque às vezes ele não ajuda tanto. Por exemplo, o que eu posso ver no exame físico pode ajudar? O paciente está lá com pulsos e pressões assimétricas ali. Uma pressão 12 por 8 no braço, 20 por 12 no outro.
os pulsos ali estão bem assimétricos. Pensar no quê? Na dissecção de aorta, por exemplo, né? Dá aquela dor lancinante, né? Que é descrito como uma dor de forte intensidade, que pode irradiar para dorso. Se tem um sopro ali em foco aórtico, em algum foco ali na ausculta, um sopro importante, lembrar da endocardite. Tá? Se tem atrito pericárdico, lembrar da pericardite. O paciente está febril com tosse, uma dor ventilatória dependente, pensar que pode ser uma dor de origem, né, pulmonar mesmo, do trato respiratório, por exemplo, uma bronquipneumonia. E se tiver sinais de instabilidade, naquele momento conduza como vacina do coronavírus. Por quê? Porque é a causa mais comum, né? E a diretriz brasileira reforça isso. E amplia, inclusive, a definição. Na definição da diretriz agora de 2025, lançada pelos colegas lá no INCOR, o que eles pontuam? Toda dor, já falava isso em aula, hein? Quem assistia minhas aulas aí já falava isso em aula. Toda dor do umbigo para cima, até a mandíbula, considere que pode ser uma dor torácica de origem cardiovascular. Então, toda dor torácica é uma dor da região da cicatriz umbilical até a região da mandíbula. Eu tenho que lembrar das coronárias. Principalmente se é uma dor persistente, ali durar mais de 10 minutos. Cuidado com sinais de equivalentes anginosos, tá, pessoal? Que são aqueles pacientes que não têm dor torácica, mas eles podem ter espinéia, falta de ar, né? Sudorese, fadiga. Sinais ali que não está com dor naquele momento, mas ele está ali como sinais que podem ser o equivalente a uma angina, um equivalente isquêmico. E até 30% dos pacientes, um terço, dependendo da estatística onde você vai olhar, até um terço dos pacientes podem não ter uma dor, aquela dor sugestiva de angina, aquela dor, uma dor anginosa. Então, cuidado, tá? Sempre fazer um eletro de 12 derivações, conforme eu falei, independente do diagnóstico inicial, sempre faz o eletro. Você tem até 10 minutos para fazer esse eletro. A diretriz de dor torácica reforça isso, essa de 2025. E seja seriado, seriar eletro e enzima, conforme sua suspeita clínica. Se você suspeita que é uma dor característica de angina, por exemplo, você tem que fazer eletro, tem que ficar seriando eletro cada 2, 5, 10 minutos, que seja. Mas a diretriz fala lá 20, 30 minutos. Faz com mais frequência até, se você precisar. Deixa esse paciente com os eletrodos lá monitorado. E aí ele piorou, ele apresentou alguma instabilidade, ele teve alguma mudança do padrão de dor. Refaz esse eletro. Tá? Não confie só no monitor que você está olhando. Às vezes o infarto vai aparecer numa parede e não mostra naquela que está sendo monitorizada. Então, eletro de 12 derivações. Porque a identificação precoce, ela reduz mortalidade, né? Nós temos que tomar cuidado. E a diretriz trouxe uma coisa interessante também, essa de 2025. Essa parar de falar em supra e não supra. Tá? Isso aí não é o que dá nome à doença. Vamos começar a falar do quê? Dos padrões de oclusão coronariana aguda. Nós fizemos uma meta-análise lá no Antipasanese, com o meu amigo José de Alencar. Lá, a primeira meta-análise de oclusão coronariana aguda, inclusive eu tive o prazer de participar, tá meu nome lá. Meta-análise, a gente fez mais da metade dos pacientes que estavam ocluídos não tinham supra de ST. Ou seja, o cara estava com a artéria fechada e não tinha supra. Tá? Hoje a gente sabe que tem literatura mostrando que até 70% dos casos, aliás, 70% dos pacientes com dor podem não ter um supra no eletro e ter oclusão coronariana aguda. Isso que é importante da sua suspeita clínica permanecer. Você está ali seriando eletro, seriando a enzimas desse paciente. Tem vários padrões ali, né, equivalentes de supra. O padrão de Dewinter, no meu curso de eletrocardiograma, tem lá o link da bio para quem quiser adquirir. Eu falo muito disso, tem uma aula falando disso, padrão de Dewinter, padrão de Aslanger, distorção terminal do QRS, sinal da onda M, tem vários padrões relacionados ao supra sutil, tá? A importância de estar sempre com o olhar treinado por esses padrões. E se você não sabe, se você não conhece, nunca viu, sinal da bandeira da África do Sul, você pode passar batido o diagnóstico, tá? Eu já vi gente experiente, muita experiência em eletro, às vezes comendo bola no diagnóstico desse, tem que tomar muito cuidado. A síndrome de Wellens, né, essa nossa tendência conferencial, fala mais a favor de suboclusão coronariana aguda, tá? E a diretriz fala como a gente vai estratificar o risco desse paciente ali, usar o hard score. O score que a gente vai estratificar o risco dele ali, hard score alto, a gente vai internar esse paciente, baixo eu já tenho mais, assim, um pouquinho mais de respaldo para estar dando, mas cuidado, não ficou na dúvida, está indeciso, conversa com alguém mais experiente, manda para alguém mais experiente, vê esse eletro com mais cuidado, seria esse eletro, tá? Usa a troponina de alta sensibilidade, os scores que tem para avaliar para melhor esse paciente. E aí, com isso, você vai conseguir definir. Você vai dar aula, vai deixar observação, vai internar, mas na dúvida interna, tá? Uma dica prática é essa. Uma coisa é a diretriz, outra coisa é o nosso CRM, o nosso respaldo, e outra coisa que eu costumo falar sempre com meus alunos de residência. O bom senso e o consenso, né? O consenso versus o bom senso. Então, o consenso fala uma coisa, o bom senso diz outra. Interna, tá na dúvida, interna, tá? Interna, esse paciente investiga. Então, nós temos um troponina ali que uma hora já conseguimos afastar o diagnóstico ali, por exemplo, né? De síndrome coronariana aguda. Isso acelera o diagnóstico, nos ajuda até na hora da aula. Alex, neurologia. Alex, obrigado pela presença. Uma pergunta aqui na Iara. Boa noite, doutor. Sinal de Frank na orelha pode indicar risco cardíaco? Sinal de Frank deu uma polêmica, né? Vários médicos aí postando sobre sinal de Frank, aquela linha aqui que tem aqui na orelha aqui. Inclusive eu fiz um post sobre isso, viu, Yara? No Instagram. Sim, ele pode determinar pacientes com maior risco cardiovascular de ter alguma oclusão coronariana, tá? É lógico que a gente não vai avaliar, gente. É aquilo que eu falei do consenso versus o bom senso. Lógico que a gente não vai avaliar um sinal desse só isolado. Por exemplo, o paciente tem dor no peito, está com um sinal desse, eu vou ver o cateterismo porque ele tem um sinal de Frank. Só que é um fator a mais ali de risco para ele ter alguma coronariopatia. É um paciente tabagista, tem história familiar, sedentário, hipertenso, diabético, né? História de morte precoce na família, então vários fatores ali que vão contribuir para isso. Mas pode sim, Ara, é bem bom você ter levantado esse assunto, obrigado pela pergunta aí. Pode ter um risco aumentado aí de ter coronariopatia. Mas tem mais uma pergunta aqui. Aline. Me formei em 2007, não tinha hemodinâmica como hoje, isso é novidade para mim. Como vou trombolizar sem supra? Como saber se tem oclusão total se não tem supra? Indico a hemodinâmica de urgência sem supra. Ótima pergunta, Aline, é uma questão, inclusive, que está sendo revista isso aí, sabe? A diretriz brasileira, ela não pontua nada ainda assim em relação a isso, Aline. Alguns serviços têm adotado, por exemplo, lá no Dante, que a gente começou esse estudo, né? Nós temos adotado que são pacientes com dor típica, aquela dor bem anginosa mesmo, com fatores de risco, tem algum sinal de oclusão coronariana aguda que não tem, mesmo que ele não tenha supra, a gente acaba indicando o cateterismo de urgência, mas é do serviço, a gente sabe que não é a realidade do Brasil. Muitos lugares aí, a maioria dos lugares, inclusive, a gente foi bom ter levantado essa pergunta, agradeço novamente. Só pergunta boa aqui, gente, estou gostando de a participação de vocês. E essa live vai ficar gravada, tá? Depois vocês podem ver no YouTube, no Instagram, encaminhar para os colegas aí. Durante a fazenda a gente tem feito ali, mas por diretriz ainda, assim, a gente só vai indicar
o cateterismo de urgência para os pacientes com supra, tá? A gente ainda não tem aquele respaldo por direito de falar. Eu tenho indicação de supra de urgência. Tá ouvindo agora? Estão ouvindo? Yara, Aline, quem mais tá aqui? O pessoal do YouTube aí. Quem tá pelo YouTube? Agora sim. A Yara falou assim, eu desliguei o microfone, acho que foi a bateria do microfone que acabou. Tá ouvindo agora? A Yara falou, agora sim. Aline, obrigado. O pessoal do YouTube também não tava ouvindo nada. Bem que vocês avisaram. Aí, obrigado. Acho que acabou a bateria do microfone. A live vai ficar gravada, gente? Na gravação a gente tenta editar essa parte aí. Obrigado por ter avisado. Aline, então, acho que eu respondi, não sei se você tinha perguntado alguma coisa, mas educar a população. Eu, como instrutor do ACLS, eu estava falando essa parte, acho que a Aline comentou no microfone, e eu, como cardiologista, instrutor do ACLS e ritmologista, a gente tem que sempre educar a população, até porque, gente, o médico não vai estar ali na frente do paciente o tempo todo, né? Então, muitas vezes pode acontecer o quê? O paciente está com uma dor ali, e aí tem uma pessoa que não é da área da saúde, mas já ouviu falar, já foi treinado para aquilo. Falou, opa, como que é essa dor? Assim, assim, assado, opa, pera lá. Vamos fazer isso, e levar para o hospital, que pode ser coronário, pode estar infartando, por exemplo. Então é importante sempre ensinar aí o público leigo também. Esse foi o recado que eu estava dando no final. E não é só considerar o supra, sempre levar em consideração os padrões de coronariopatia aguda, difusão coronária aguda. Bom? Alguma dúvida mais? Alguma coisa? Não? Então, gente, ó, passamos aí do tempo da live. Agradeço aí a participação de vocês, agradeço quem ficou aí, tem o pessoal que foi entrando e saindo, o pessoal que sabe ficar gravado assiste depois, né?
Pode mandar dúvida aí no direct, pode mandar dúvida aí nos comentários, tá? Quem vai assistir a gravação, tanto no YouTube quanto aqui, pode mandar dúvida depois aí, fica à vontade. É um tema muito importante esse, dor torácica, e é um tema que não pode ser subestimado. Tem que tomar muito cuidado, chega muita dor torácica na emergência, e cuidado que jovem também faz, hein? Muito cuidado também com diagnósticos diferenciais. Pessoal, agradeço a participação, agradeço a presença de todos, todas. Valeu, Aline, obrigado a você, um prazer aí estar aqui com vocês. Nós vamos tentar fazer uma live, viu, Aline? Divulga aí, ajudem na divulgação. Toda terça, quarta e quinta aí, por volta de umas entre 7 e 8 horas, tá? Vamos tentar fazer uma live com algum tema aí interessante aí pra estar conversando com vocês. Muito obrigado, uma ótima noite, pessoal, ótima noite e um bom descanso. Deus abençoe a todos. Valeu!